Olá, pessoal, bem-vindos a mais um encontro da disciplina História do Pensamento Cristão na Modernidade, esse recorte temporal importantíssimo do curso de graduação em Teologia da FAECAD. A gente está abarcando, então, esse recorte temporal, esse momento histórico chamado Idade Moderna, do qual a gente é tributário até hoje, né? Tem uma série de modos vivendi que nós temos, uma série de maneiras de pensar nossa cosmovisão moderna, e a gente é sempre interessante evocar, né? O tripé que formou essa modernidade. Esse tripé ele é pautado em três aspectos, ou três características, ou três matizes diferentes e importantíssimos que estão entrelaçados. É sempre bom a gente relembrar que foi o Renascimento cultural na Europa do século XV e XVI, e emenda disso, né, vai junto praticamente a Reforma Protestante, e em seguida a Revolução Científica, que abarca sobretudo ali o século XVII e vai desaguar no século XVIII e XIX. Bem, nos últimos dois encontros, a gente tratou efetivamente do século XIX, abarcando exatamente questões econômicas, políticas, uma visão, né, uma radiografia do que foi esse século XIX, porque a partir desse século XIX, uma série de teologias e de pensamentos dentro da cristandade, eles vão ser elaborados a partir dessa nova perspectiva de grande característica. Qual foi a grande característica do século XIX, que eu falei para vocês em vários momentos, né? Nos nossos dois últimos encontros? Foi a questão de se tornar prático, da praxis da ciência no modo vivendi da sociedade ocidental. O que é isso? O que eu quero dizer? A implementação na prática da tecnologia, da ciência, na vida do ser humano ocidental. E aí eu tenho a questão da indústria, a revolução industrial, a questão dos tecidos, da fábrica de tecidos, das tecelagens, a questão do transporte que muda e tudo acontece mais rápido, né? O Richard Turner, na sua obra Epopeia do Pensamento Ocidental, ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz que nos anos 1800 a sociedade ainda vivia na ideia do campo, a sociedade agrária, uma sociedade ainda artesanal, e quando, na virada do século, né, de 1889 para 1900, eu tenho uma outra forma de viver. O ritmo de vida muda drasticamente, tudo fica mais rápido. O transporte, ele acontece uma revolução nele, né, que é a própria locomotiva, a invenção do motor a vapor. Todas essas coisas, pessoal, elas acontecem no mundo, na sociedade, e elas vão desaguar na ideia, no pensamento, na forma de teologizar. Não há como a gente desvincular, não há como desvincular a sociedade da cristandade e cristandade da sociedade. Senão eu não vou conseguir pensar, não vou conseguir fazer a leitura correta do que está acontecendo no tempo. Então, nós vimos o século XIX, né? Então a gente tá adentrando aí essas águas, novas águas do século XX, mas hoje eu quero trazer uma temática para a gente que é muito, muito cara para nós, muito importante para nós, sobretudo para a matiz, né? Para a própria matriz do que é a faculdade, do que nós, enquanto corpo docente, somos, que é a ideia do pentecostalismo. Então, o século XX é a era desse pentecostalismo, né? Muitos historiadores, Roger Olson fala sobre isso, o próprio eh, Earle Carnes fala sobre isso também, o Bruce Shelley também trabalha essa ideia do pentecostalismo, e também um autor que eu vou trazer para nós hoje, que é o Leonido Silveira. Ele professor da Universidade Metodista de São Paulo,
ele tem algumas obras sobre protestantismo no Brasil, é, Teatro, Templo e Mercado, Protestantismo e Pentecostalismo, entre outras obras. Eles fazem essa radiografia, né, do que é esse movimento dentro da esfera protestante, dentro do contexto do protestantismo. Então, eu entender como esse movimento que ele tem ecos, né, muito fortes e o seu nascedouro efetivamente no século XX, ele foi processo de reverberações de outras demandas que aconteceram no século XVIII, depois do século XIX e aí finalmente o século XX. Então, a gente vai tratar hoje do que é o pentecostalismo, tá bom, gente? Claro que é um sobrevoo, não é algo detido, não é uma tese de doutorado, é um bate-papo e a gente fazia assim, esse sobrevoo, a ideia é exatamente essa, esse sobrevoo para que a gente possa, a partir dessa vista de topo, conseguir a gente poder elencar, né, aspectos importantes, pensar questões relevantes e aí eu vou concluir isso, nosso bate-papo, esse nosso encontro, com uma pergunta, com uma indagação, para que gere em nós uma ideia reflexiva do que é o pentecostalismo, tá bom? Eu vou fazer do mesmo modo que eu trabalhei na outra aula, eu vou trazer então, tá aqui os slides, né? A gente vai lendo os slides e vai explicando, acho que assim a coisa fica um pouco mais didática e mais sequenciada para você que está acompanhando. Se perdeu um fio da meada, você vai e volta aí na plataforma, volta no meu canal do YouTube, poxa, se inscreve lá, né, ativa lá o sininho. Eu acho que esse canal é mais um canal de conhecimento, gente. Tudo que é conhecimento vale a pena, é importante, tá? Vale muito a pena. Quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor para nós. A ideia de conhecimento está vinculada à educação, são coisas um pouco distintas na visão do pedagogo, pedagógica, mas aqui eu quero tratar de um aspecto muito mais superficial, muito mais lato, né? Ou seja, adquira educação, adquira conhecimento, a ideia do aprendizado vai ser importante. Então, para a gente pensar esse conceito que foi tão importante, tão relevante, e é relevante, sobretudo no contexto brasileiro. É aí onde eu quero falar com vocês que hoje a gente vai falar um pouquinho de Brasil, de novo, numa vista de aérea, né, nesse sobrevoo, mas que é importante a gente pensar, tá bom? Então, o pentecostalismo ele pode ser alinhado numa longa tradição, isso que eu quero que vocês guardem, de reações do espírito. Esse termo é do Júlio Zabatiero, eu acho interessante que ele fala isso, visões do espírito na história do cristianismo, né? Que remonta a Montano, lá em 160 da era cristã, ou seja, lá no segundo século. Quem foi Montano, né? Montano foi esse religioso, esse cristão, que na região ali da Frígia, da Ásia Menor, ou na região da Anatólia, onde fica a moderna Turquia, ele se identificava como a encarnação do Paráclito, do Paracleto, né, do Espírito Santo. Então, para ele, questões dogmáticas, questões doutrinárias, questões teológicas, embora as pessoas falem e reclamem da teologia, falam que não são teológicos, mas acabam corporificando questões teológicas dentro do seu pensamento. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. E ele foi excomungado, ele tinha duas profetisas que ficavam com ele nesse processo de conduzir né, enfim, os seus seguidores. Então começa lá em Montano essa ideia da espiritualização exacerbada. Pessoal, de novo, a ideia aqui é uma ideia acadêmica, é uma ideia de en passant, tá bom? Eu estou trazendo o que os autores, o que a historiografia, o que a academia discute sobre a ideia do pentecostalismo. É claro que cada um vai ter a sua experiência mística, espiritual com Deus, isso é importante, cada um, né, tem a sua crença, mas em termos
de pensamento cristão, em termos de realidade acadêmica, a gente precisa tá aberto, né? Tá aberto a entender o que falam, o que pensam acerca daquilo que a gente acredita ou daquilo que a gente, enfim, vive, etc. Mas só para a gente pensar que essa ideia do pentecostalismo ela está muito imbricada, né, pessoal? Uma realidade mística, isso é fato. Há coisas que acontecem dentro de uma realidade pentecostal que a gente não explica racionalmente. Isso é fato consumado, né? E ok, o cristianismo ele faz parte disso, né? Cristo ele realizou milagres, a questão da vinda do Espírito Santo, né? Lá em Atos, sobre os apóstolos, enfim, são coisas místicas, não são coisas racionais. Então, essas ações ou essas reações do espírito, isso é importante, isso que eu quero que vocês guardem, elas acontecem, né, ao longo da história, sobretudo quando determinadas questões elas são evocadas ou elas surgem. Dentro de um processo, por exemplo, essas reações do espírito, elas vão acontecer dentro de um processo de institucionalização eclesiástica engessada, em determinada época da história, ou seja, a instituição ela resolve tudo. Eu não tenho espaço para as ações místicas, para as ações espirituais, para as ações efetivamente do Espírito Santo. E aí, gente, eu gosto muito do que o próprio John Stott ele fala, né? Que o livro de Atos deveriam ser Atos dos Apóstolos, não, mas deveria ter sido renomeado Atos do Espírito Santo, que a partir da descida do Espírito Santo, lá em Atos, né, nos primeiros capítulos de Atos ali, que efetivamente o ministério e a doutrina dos apóstolos e a igreja, enfim, a igreja primitiva, ela começa a caminhar efetivamente, né? Então, repara que quando a institucionalização da igreja, do organismo igreja, não o corpo vivo de Cristo na Terra, mas a igreja institucional, que ela precisa ter, tá, gente? É importante ter. Ela enrijece a ação do Espírito Santo, essas reações do Espírito acontecem. Outras causas são o dogmatismo, que está também vinculado a essa ideia de institucionalização, a clericalização. O que é essa clericalização? Excesso de clérigos, essa questão de disputa, a questão dos profissionais da fé, isso acontecia no passado, hoje não acontece não, né? Também grandes calamidades nacionais, como questões naturais, a questão da peste negra que aconteceu. A gente está vivendo essa questão hoje, né, de essa pandemia. Muita coisa está mudando, muita coisa a gente está revendo nesse contato aqui, cultos virtuais, lives, etc. Então, quando a gente tem esse conjunto de coisas acontecendo, que impedem ou elas vão arrefecer o processo e o ministério do Espírito Santo dentro da perspectiva da cristandade, essas reações elas vão acontecendo, né? Então, questões como eu falei de institucionalização, clericalização, questões de guerras, questões econômicas, questões sociais, questões de doença. Então, repara que há esse e aí eu vou fazer um paralelo, por favor, entendam aqui, são questões diferentes em termos restritos, em termos de estrito senso, mas em termos lato senso a gente pode fazer essa comparação, essa aglutinação. Sempre essas reações do espírito elas vão estar relacionadas a uma ideia de um avivamento espiritual. E esse avivamento espiritual, normalmente, ele é precedido por um período de crise. Isso é fato. É mais ou menos isso que a gente está tratando aqui. E essa crise pode ser uma crise social, uma crise econômica, questões de guerra, pode ser uma questão institucional, como eu disse, sendo impeditivo para a ação da cristandade no sentido no sentido estrito da palavra, de reino, etc. Então, essas reações acontecem ao longo da história. O pentecostalismo foi mais uma dessas reações. Então, para fazer aqui um preâmbulo, ou então fazer esse elo de ligação que eu havia comentado com vocês, que é o nosso propósito aqui para a gente pensar, o pentecostalismo do século XX foi uma verdadeira revolução do espírito. Ora,
esta mesma revolução estava presente, sem dúvida nenhuma, na experiência pessoal de Lutero. Ele também se rebelou contra o quê, pessoal? Contra o objetivismo da Igreja Católica, privilegiando a experiência do Espírito que fala através da Bíblia. Lembram disso? Os 5 solas. Então, o Paul Tillich ele faz uma assertiva interessante, ele diz que esse rompimento não se deu em primeiro plano, no primeiro momento, apenas por questões de crítica dogmática, por questões teológicas, mas foi muito além, né? Foi, sobretudo, pela questão mística, pela experiência sobrenatural que Lutero teve com Deus lá atrás. E a questão, lendo lá, né, Romanos, etc., isso a gente estudou outras vezes, eu não vou me atentar a isso, mas foi exatamente essa experiência pessoal do indivíduo com o divino que vai ser o epicentro dessas reações do espírito. E olha que interessante, só para corroborar como é importante essa questão espiritual, essa questão mística, Lutero, gente, a reforma, ela foi algo fundamental para a educação no Ocidente, né? Mas a ideia de que os fiéis deveriam ter o acesso aos textos sagrados transformou Lutero em um dos maiores difusores do livro e da leitura. Nem por isso Lutero deixou de ser teólogo, mas nem por isso ele deixou de lado a questão da experiência sobrenatural com o Espírito. É o que o James Houston sempre diz, está na célebre frase dele, que eu já falei algumas vezes com vocês. Precisamos de uma teologia espiritual e de uma espiritualidade teológica. Então, assim, repara que essa ideia do pentecostalismo, a ideia da presença do Espírito Santo, ela vem lá da reforma, claro, dadas suas devidas proporções, seu devido cuidado, mas foi algo que foi surgido lá atrás, tá bom? Então, daí, passando pelo pietismo que nós vimos, né? O pietismo ele é pautado muito nessa questão da experiência individual do ser humano com o divino, e pautado numa ideia de santificação, numa ideia de perfeição, numa ideia de moralidade. Então, olha que interessante, vai perpassando, vem Lutero, dentro do luteranismo, eu tenho o Jacob Spinner, que é o pai do pietismo, né? E pietismo por causa de desejos piedosos, a obra lá do Spinner. Então, olha que interessante, que é a ideia da experiência com Deus, da santidade com Deus, da questão da ação social, de uma série de outras coisas, que vai influenciar lá no. Isso eu estou falando do século XVII, repara, Lutero, pietismo, século XVII, então Lutero, XVI, pietismo, século XVII. Século XVII vai influenciar o conde Zinzendorf, lá no século XVIII, que acolhe a comunidade moraviana, né? Moraviana da atual República Tcheca. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Essa ideia, né, do comunismo, a ideia da cortina de ferro, a ideia da Guerra Fria, que foi o que a gente viveu aí pós Segunda Guerra Mundial, até praticamente ali o início do século XXI. A gente tem uma República Tcheca hoje onde 90% da população se diz descrente em Deus, ela se denomina ateia. Olha que interessante a gente pensar que os moravianos eram dessa região, né? E eles foram então para a Alemanha, lá, fecha parênteses aqui. Então, os moravianos lá no século XVIII, final ali, né, meados do século XVIII, eles vão para a Alemanha, são acolhidos pelos Zinzendorf, ele cria essa comunidade moraviana e pautada na ideia do pietismo, na ideia da experiência individual da pessoa com Deus, a partir da ideia do Espírito Santo. Até que um inglês, né, um teólogo anglicano, um pastor anglicano, um missionário anglicano, chamado John Wesley,
ele tem um encontro com os moravianos. A gente já falou do metodismo aqui. Olha, dá uma olhadinha nas aulas anteriores. Você que está acompanhando a gente no YouTube, dá uma olhadinha no vídeo aí. Tem, né, nos vídeos anteriores, a gente tem a era do metodismo, a gente trata dessa questão com mais cuidado, com mais detalhes. Mas o que acontece, pessoal? O Wesley ele tem essa experiência lendo exatamente o comentário, né, de Paulo ali aos Romanos, de Lutero. Olha que interessante, sempre os três ali, né? Paulo escreve, Lutero lê, depois vem Wesley, depois de Wesley a gente tem o Calbart, já aqui no século XX. Então, interessante essa questão do espírito, na questão de linkar as coisas. Só para a gente fechar, então, o Wesley ele vai efetivamente sistematizar a ideia de, de um avivamento. É uma frase muito conhecida de Wesley: o mundo é minha paróquia, de sair das quatro paredes e ir efetivamente pregar fora. Ou seja, isso é uma ideia muito, 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 muito importante, pessoal. Porque dentro da comunidade luterana, os primeiros. Não havia muito essa ideia, né, de um protestantismo de missões. Era muito mais um protestantismo de imigração. Ou seja, à medida que os imigrantes vinham para determinados lugares, migravam para determinados lugares, aí ali um pastor luterano para aquele pessoal específico, não uma ideia de evangelização, tá? O Wesley ele rompe com isso, ele sistematiza, ele vai para a América do Norte, embora ele tenha lá os seus problemas, mas onde eu quero chegar? Essa ideia dessas reações do espírito, elas estão imbricadas em todos esses contextos, tá bom? O antecedente mais imediato, e aí a gente começa a fazer as relações aqui, do movimento do pentecostalismo foi o segundo grande avivamento, ocorrido lá no século XIX, nos Estados Unidos. Acerca desse período de preparação para a explosão pentecostal, o Leonildo Campos, que eu falei para vocês, o Leonildo Silveira Campos, professor lá da Universidade Metodista de São Paulo, ele diz o seguinte, que as águas iriam desaguar no rio pentecostal. Já se avolumavam, então, e aqui ou ali apareciam episódios em línguas estranhas, eram apresentadas manifestações de dons da cristandade primitiva. Só que um parênteses para a gente fazer um entendimento melhor, montando com essa coisa dele de se dizer encarnar a pessoa do Espírito Santo, o Paracleto, ele profetizava o tempo inteiro. Né? Então, as manifestações do Espírito, muito presentes na igreja primitiva, elas foram arrefecendo com o tempo, porque as pessoas faziam articulações, faziam links, né? Com essas manifestações amontando. Então, ao longo dos anos, essa ideia de que, né, o Espírito Santo ele trabalha, liberdade do Espírito Santo. Claro que, de novo, né, gente, o extremo disso também é complicado, né? Um crente que coloca tudo, um cristão coloca tudo na conta do Espírito Santo, um colega meu diz uma coisa bem interessante, ele é igual uma bala perdida, ó. Uma hora vai acertar alguém, né? Vai dar uma profetada, vai falar um que não está na Bíblia, enfim. De novo, o James Houston, teologia espiritual, mas uma espiritualidade teológica. Enfim, onde eu quero chegar aqui? Ao longo dos séculos, essa coisa arrefeceu, porque as pessoas começavam a falar em línguas, começavam a falar de algum modo, começavam a ter expansividade do Espírito Santo, as pessoas associavam a Montano. Então, Montano é um herege. Você é herege também? Então, a coisa foi arrefecendo no seio da igreja ao longo dos anos. Então, o pentecostalismo iniciou expondo setores do protestantismo da época. Aí eu estou pensando, pensem comigo, século XVIII e XIX. Deixa eu só voltar aqui. Esse grande avivamento foi um movimento que aconteceu em dois aspectos, tá? Em dois momentos. Ali, meados para o final do século XVIII, onde se reuniam, né, pessoas para orar, pessoas para buscar o Espírito Santo.
dois representantes muito importantes desse período, sobretudo nos Estados Unidos, o Jonathan Edwards, grande pregador, e o George Whitefield, que era inglês, que também foi para lá, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, ficou junto com o Jonathan Edwards. O George Whitefield era um cara mais sistemático, mais eloquente, não que o Jonathan Edwards não fosse, mas esses dois são grandes representantes desse momento. Eles vão propalar essa ideia de busca pelo Espírito Santo. É mais ou menos isso. Mas eu tenho esse primeiro período. O segundo período acontece a partir ali dos anos 1800, né? Onde eu tenho encontros para a busca do Espírito Santo, as pessoas se reunirem em tendas, várias pessoas em campos para fazerem vigílias, para oração, para ouvir os pregadores que eram exatamente com essa toada, né, de busca do Espírito Santo. Então, isso foi esse segundo avivamento, segundo grande avivamento. Esse segundo grande avivamento, que acontece nos anos 1800, ali, iníciozinho, e perdura ao longo do século XIX, ele que vai forjar e moldar todo o processo do pentecostalismo que a gente tem hoje. É lá o nascedouro, né? Então, o pentecostalismo ele vai expor setores do protestantismo da época ali, sobretudo a partir do século XIX, de depender em excesso da razão e da filosofia. Então, a ideia do pentecostal ele é uma ideia pautada na experiência sobrenatural. E só que, de novo, o extremo disso é a crítica à ideia do estudo da razão, é a ideia de uma questão filosófica. Pessoal, teologia ela está imbricada com a questão da filosofia e a própria questão racional, né? Então, os pentecostais vangloriavam-se de depender tão somente do Espírito Santo. A grande questão é que isso é uma linha muito limítrofe, né? Limítrofe para se ter uma questão efetivamente do Espírito Santo e uma questão herética, uma questão onde as pessoas utilizam o nome do Espírito Santo para os seus próprios propósitos. Isso acontecia no passado, não acontece hoje não. Então, não hesitavam em vincular seu movimento com o próprio Jesus e a igreja primitiva. Eles são os donos da verdade, né? De novo, toda essa ideia muito vinculada a um extremismo é ruim. Então, todas as denominações protestantes históricas seriam herdeiras das deformações do catolicismo medieval. Repara como é que havia, então, essa querela já, essa disputa, né, entre as igrejas históricas e o surgimento das igrejas pentecostais. Uma coisa interessante, pessoal, é que o pentecostalismo seria um salto de volta à essência do cristianismo, sem dúvida, o verdadeiro cristianismo vivido pelos primeiros cristãos. Esse era o desejo. A grande questão é que quando eu vou a esse processo sem eu pavimentar a estrada, sem um processo doutrinário, racional, teológico, que seja sistematizado, é o que o Paul Tillich vai dizer. Pode-se demonstrar facilmente de que patriarcas hereges, isto é, de que filósofos tomam-se sua categoria. O que o Paul Tillich quer dizer com isso? Quase que invariavelmente, esse filósofo foi Platão, ou melhor dizendo, os neoplatônicos, com o seu dualismo. Lembra Platão? Espírito e matéria, matéria e espírito. O espírito não vale nada, não serve de nada. E o característico desprezo pelo corpo e seus desejos, a separação entre razão e revelação e assim por diante. Olha que interessante. É importante pensar e analisar, pessoal, que os pentecostais extremistas eles criticavam muito a questão racional e nesse processo de crítica, né, de uma teologia influenciada pelo mundo grego, eles acabavam caindo exatamente aonde? Na ideia neoplatônica, na ideia de que corpo não vale nada, de corpo é a prisão da alma e que é importante tudo é o espiritual. Eu não tenho que ter preocupação nenhuma com a questão de uma formulação teológica, racional. Eles acabam caindo no extremismo da matéria, no extremismo
do espírito no extremismo platônico. Olha que interessante, né? Olha como é que é interessante a gente pensar e a gente perceber, por isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que o diálogo é fundamental, tanto com liberais, com ortodoxos, conservadores, com pentecostais, com tradicionais. Isso é muito importante, porque a partir daí você consegue harmonizar o teu conhecimento e a coisa ela fica muito mais robusta no sentido de entendimento de pensamento cristão e do que seria a ideia de reino e cristandade, tá bom? Bem, em face do exposto, a gente pode afirmar que o pentecostalismo não inaugurou algo novo na história cristã, claro, mas deu continuidade a uma tendência do século precursor. Então, estou falando do século XX, pensando no século XIX. O século XIX foi esse precursor. Para não falar nos séculos anteriores, né, gente? A gente fez uma rápida assertiva aqui de uma linha do tempo, fazendo vínculo. Lutero, Spiner, Zinzendorf, Moravianos, Wesley, os missionários que vieram para a América do Sul, América do Norte. Olha que interessante. Com algumas amarrações teológicas novas, sem dúvida. O pentecostalismo, então, gente, eu vou falar um pouquinho dessa ideia do que é essa questão dessas amarrações teológicas e, sobretudo, a ideia do holiness. O que já havia em profusão no cenário religioso norte-americano eram os movimentos holiness, ou seja, a ideia da busca pelo Espírito Santo, que enfatizava a busca da santidade e da perfeição cristã em encontros de reavivamento espiritual, em acampamentos com muitas manifestações emocionais, ênfase no batismo com o Espírito Santo como condição de santidade. Hoje a gente percebe que isso não é uma verdade absoluta, né? Tem muita gente que é batizada no Espírito Santo, tem muita gente que é utilizada por Deus mesmo, né? Nessa questão de profecias, de revelações, e tem uma vida toda torta, tem uma moralidade duvidosa. E Deus usa. Enfim, Deus tem os seus métodos, né? Mas repara que a gente o tempo inteiro está querendo formatar. Bem, dois acontecimentos, e pensando agora em termos mais escriturários, assim dizendo, né? Dois acontecimentos podem ser tomados como marco zero da era pentecostal. Um ocorrido em 1901, na cidade lá de Topeka, no Kansas, e outro em 1906, em Los Angeles. Qual foi a primeira, gente? Primeira, o epicentro se deu ali com a pessoa do Charles Parham. Charles Parham foi o pregador, o primeiro pregador a vincular experiências extasiáticas ali, espirituais, e glossolalia, ou seja, falar em línguas estranhas, o que ele chamou de batismo com o Espírito Santo. Na virada do século XX, né, Parham promoveu uma vigília e uma oração com seus alunos no Seminário Bíblico Betel, na cidade lá de Topeka, lá no Kansas, e uma de suas alunas ela começou a falar em línguas. Depois dela, outros presentes começaram a falar também, e aquela coisa irradiou para os outros participantes da reunião. A grande questão do Charles Parham é que ele tinha algumas questões, sobretudo de racismo, a associação dele, há inferências sobre isso, né, gente? Eu não posso afirmar, mas há algumas inferências de uma relação dele com a Ku Klux Klan, aquela questão de racismo, da questão de negros, e houve também questões, enfim, de duvidosa moralidade sexual dele, enfim. Então, acabou que exatamente como o pentecostalismo tinha essa ideia, né, de ascetismo, de moralidade, de perfeição, a figura, né, do Charles Parham, ela foi sendo arrefecida, foi sendo colocada para o lado e aparece esse membro emblemático que eu coloquei aí, que é o William Joseph Seymour. O Seymour ele chegou a estudar no seminário lá com o Parham, mas por causa das questões, né, de racismo, ele era negro, ele saiu e ele vai para Los Angeles, onde lá ele funda lá a missão da fé apostólica na famosa Rua Azusa, em 14 de abril de 1906,
as primeiras manifestações de batismo com o Espírito Santo começam a acontecer, falar em línguas, e as repercussões foram imediatas. A missão da Rua Azusa, sob a liderança carismática lá do William Seymour, foi fundamental, gente. Ela se irradiou, por quê? Porque ela entendeu e percebeu a questão do entorno dela, né? Era um lugar de periferia, região pobre ali de Los Angeles, e foi um centro irradiador do pentecostalismo, dessa ideia das experiências sobrenaturais, experiências espirituais com Deus. De novo, isso é importante? Demais, demais, mas só isso não resolve. A escritura, a base, a oração, o estudo da palavra é fundamental, gente. Mas, enfim, continuando. Importante também foi o movimento pentecostal inaugurado pelo ex-pastor batista William Durham. Isso que eu quero que vocês guardem também. A partir do William Durham, e essa ideia da experiência, né, do batismo com o Espírito Santo, a ideia do pentecostalismo, vieram os primeiros missionários pentecostais para o Brasil. Lembrando que a gente tem o divisor de águas, né, o casal Calley, aqui na cidade de Petrópolis. Eles fundaram a primeira escola bíblica dominical, mas eles eram né, ele funda a igreja Fluminense aqui no Rio de Janeiro, que está até hoje, mas eles eram congregacionais, eles eram tradicionais, não tinha esse veio pentecostal, tá certo? Não tinha. Então, os primeiros missionários pentecostais que chegaram aqui em terras brasileiras, e aí aquilo que eu disse a vocês que eu ia dar algumas pitadas, né, do que foi esse movimento no Brasil, ou, perdão, a ideia embrionária dele no Brasil, foi o missionário italiano o Luigi Franciscon e os conhecidíssimos missionários nórdicos, o Gurna Vingre e o Daniel Berg. Então, a partir do William Durham, lá na Inglaterra, ele vai influenciar esses missionários e eles chegam aqui, sobretudo na América e na América do Sul, com uma perspectiva de pentecostalismo muito atrelada ao pietismo, né? Então, por fim, gente, aquilo que eu disse a vocês, hoje a gente ia fazer esse sobrevoo, né? Só para ter uma ideia de localização do que foi esse movimento, mas eu queria, nesse epílogo aqui do nosso encontro, a gente pensar e refletir. Então, eu trouxe aqui uma questão reflexiva para a gente. Que tipo de evangelho os missionários protestantes trouxeram para a América do Sul, mas em especial aqui o Brasil? E aí eu respondo. Uma assertiva, é uma ideia, é uma proposição, melhor dizendo, não assertiva, é uma proposição. Talvez poderíamos afirmar que o missionário de primeira hora, ou seja, os primeiros a chegar, era um evangelho conservador, portanto com perfil puritano petista, ok? Conversionista na linha metodista, ou seja, eu quero converter pessoas, eu vou sair, eu vou evangelizar, eu vou pregar. Com traços tanto ortodoxos quanto avivalista, sim, refletindo um espectro, ou seja, refletindo, né, um bojo ou um portfólio do protestantismo norte-americano forjado nos séculos 18 e 19. A ideia do holiness, lembra que eu falei para vocês? Busca de perfeição, moralidade, os encontros de avivamento, pregadores avivalistas. Repara que é com esse veio que o pentecostalismo chega, que os primeiros missionários pentecostais chegam e vão implementando essa ideia aqui no Brasil. Então, com uma visão de santidade perfeccionista, imbuído de uma convicção de ter sido escolhido por Deus para pregar o verdadeiro cristianismo ao estilo americano. A ideia do destino manifesto que eu falei para vocês é uma dessas aulas aí, e os meus peregrinos, né, lá no Mayflower, que chegaram lá na Nova Inglaterra, na região de Massachusetts, nos Estados Unidos, eles entenderam que eles eram um novo Israel de Deus e iam constituir uma nação pura e cristã. Eles conseguiram muitas coisas interessantes, mas algumas coisas
não bateram, né? Uma coisa não conseguiu sair em termos de perfeccionismo. Bem, acrescente-se então a isso o missionário de segunda linha, a partir aí do finalzinho do 19, início do 20, chegando aqui, primeira metade do século 20, somou-se esse caldeirão que eu já tinha dito para vocês, a rigidez de um fundamentalismo pautado, né, na plenária verbal, de que tudo que está na Bíblia foi escrito por Deus, não foi uma questão cultural, e as doutrinas básicas do pentecostalismo como moral ascetista. É uma verdade. Né? Aquela questão de vestimenta, a característica muito do exterior, né? Como comprovando que alguém era cristão pentecostal ou não. Não devemos desconsiderar o trajeto geográfico feito pelo protestantismo missionário até chegar ao Brasil. Partindo do continente europeu, ele primeiro foi remodelado na Inglaterra, lembra do William Durham, que eu falei para vocês? Recebeu influências pietistas, sem dúvida nenhuma, reconfigurado em quase 250 anos de história dos Estados Unidos. Então veio para cá, onde eu tenho as missões bíblicas, as cruzadas evangelísticas, tudo isso é pautado nesse mote. Ok, gente? Foi um sobrevoo, é um bate-papo, mas eu penso que deu para dar uma situada em vocês do que a academia vê, de como a academia vê, percebe essa ideia dos pentecostais, sobretudo aqui para o Brasil, por isso que eu trouxe essas raízes aqui para a gente pensar. E no próximo encontro a gente já adentra efetivamente o século XX, as teologias, e a gente vai prosseguindo aí para concluir. Já estamos terminando o curso, né? Um grande abraço para vocês, até a próxima.